Olá, menininhos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja, né? Mais uma aulinha de matemática do sexto ano. Estamos começando uma nova semana. Que Deus esteja protegendo sempre todo mundo, não é mesmo? Então vamos lá. Nosso assunto de hoje é gráficos de segmento, coluna e barra. Estamos na página 359 a 361, módulo 98 até 100. Então, nosso assunto, ele vai tratar, a gente já começou a falar um pouquinho de estatística, e hoje a gente vai mostrar como é que eles vão ficar em cima do gráfico, né? A nossa coleta de dados, que a gente já falou, e hoje essa tabela, e a gente vai mostrar hoje em cima de gráficos. Ao folhearmos os jornais, as revistas, ao consultar um livro de história, ciências ou outra disciplina, a gente encontra informação sobre os mais diversos assuntos, apresentados sob forma de tabelas e gráficos. Isso aqui é uma tabelinha, né? Mulheres mais seguras do volante. Olha só, hein? Recolher a informação e organizar a informação é muito importante no mundo atual. Analisando os dados recolhidos, podem tirar conclusões que permitem prever situações e planificar atividades com muita segurança. Isso quem faz parte é a estatística, que é um ramo da matemática que se dedica à coleta de dados, análise e interpretação. Então, recolha, né, quer dizer, coleta, análise e interpretação de dados. Preocupa-se com o método de coleta, organização, resumo, apresentação e interpretação. O que é, então, uma coleta de dados? É quando a gente vai, nós temos uma população, que vai ser do que nós estaremos falando, nós temos aí do que nós estamos falando, nós temos aí uma porcentagem, que nós chamamos de amostra. Depois isso a gente faz uma tabela e em seguida a gente monta um gráfico. Tem aqui outro, aqui eu estou falando para você. Exemplo, estatística tal. O que é a população? É a idade dos alunos de uma turma. Que turma, tá? Nesse caso, podemos dizer que a população são todos os alunos da turma. E o que é uma amostra? Só uma parte que foi sorteada para estar fazendo, não é? Muito bem. Lá na página, você tem aqui, na sua página do seu livro, na página... Então, aqui nós estamos fazendo essa coleta. Nós estamos na página... Deixa eu abrir aqui o livro para a gente já ver, né? 359. E com isso, a gente vai começar gráficos de segmento. O que é um gráfico de segmento? Segmento, gente, pensa um pouquinho o que quer dizer um segmento. É quando eu tenho esse tipo de gráfico assim, ó. Esse é um gráfico de segmento. Está seguindo, tá? Ó, tá? Eu tenho aqui, daqui até aqui, ponto A, ponto B. Tenho aqui, ó. Quando a gente estuda uma reta, nós temos aqui, ó, o segmento de AB. E a gente não fala isso, ó, segmento AB, com esses tracinhos. Então, esse é um gráfico de segmento. É um gráfico. Quando a gente coloca num gráfico, a gente consegue visualizar muito melhor tudo que a gente precisa. Então, o gráfico ele é muito interessante exatamente por isso, porque ele traz para a gente uma visão. Mesmo uma pessoa que não sabe ler ou escrever, ela consegue fazer uma leitura de gráfico rapidinho. No gráfico de segmento é traçado em um plano que contém dois eixos, retas numeradas, que elas são perpendiculares. Fazemos a leitura, uma reta assim, outra reta assim. Tá? Nós vamos fazer uma leitura, são cruzadas aqui é um ponto zero. Sempre que eu vou fazer um gráfico, a gente vai fazendo a numeração assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3,
4. Rogério é responsável por acompanhar o nível de água em um dos reservatórios de uma cidade. A partir de 8 horas da manhã até as 18 horas do mesmo dia, ele registra, de hora em hora, a quantidade de água do reservatório. Vamos lá, então, pegar o gráfico que nós estamos aqui. Veja bem como funciona isso aqui. Nós temos um gráfico, ele diz assim, horário de registro aqui. Aqui a gente marca 8, 9, 10, 11. Isso é horário de registro. Muitas observações podem ser feitas por meio do gráfico, como, por exemplo, o fato do volume. Aqui é o volume, 2.000, 4.000. E aqui, às 8 horas, tá? Em uma contrapartida, vamos ver o que aconteceu. Às 8 horas, volume de água do reservatório. Sempre precisamos ter um nome para o gráfico, tá? E aqui eu tenho. Aqui às 8 horas, o que aconteceu? Ele estava com 12, quase 12,5, por exemplo. 12.500 litros de água. Quando foi às 9 horas, ele vai caindo. Quando foi às 9, ele chega com 10.000. Às 10 horas, ele chega, tá? Com 9, mais ou menos, 9, não chega a 9, 8,5. E assim vai. A hora mais baixa desse reservatório é às 11 horas. Depois ele vai aumentando e depois ele declina também. Por que será que acontece isso? Observação. No gráfico, cada ponto indica um dado da tabela. Não sabemos como o volume de água variou entre 8 e 9, ou entre 11 e 12. Por exemplo, dessa forma, o segmento de reta são utilizados apenas para unir os pontos, dando, assim, uma sensação de continuidade. Eu chamo esse de gráfico de segmento. Pontos, como é que a gente faz isso aqui? Por exemplo, deixa eu mostrar isso para vocês. Às 8 horas, né, ele tinha um volume de 12,5, por exemplo. Você sobe assim e puxa aqui. Quando você une esses pontos, une essa reta com essa, você faz esse pontinho. Às 9 horas, ele tinha aqui, subo com as 9, tinha aqui as 10.000 litros. Quando eu uno aqui, eu marco um pontinho. Depois que nós marcamos esse pontinho, a gente vai unir. Por isso que é segmento de reta. Vamos falar um pouquinho do gráfico de coluna e gráfico de barras. Agora um pouquinho de cada um. Bom, além desse tipo de gráfico, o que a gente tem? Mostrando no módulo anterior, temos também o chamado gráfico de coluna. O que é um gráfico de coluna? Um gráfico de coluna é um gráfico assim, que eu tenho como se fossem umas colunas, ó. São colunas, ó. Esse é um gráfico de coluna, ó, desse jeito. Assim como ocorre no gráfico de segmento de coluna, ele é composto geralmente de 2 eixos. Mesma coisa, 0, 0 aqui, 1, 2, 3, sempre em ordem crescente. Para cá também ele anda, mas por enquanto não. 1, 2, 3, 4, 5. Tanto ele vai para a direita, quanto ele vai para cima. Vamos ver então. Isso, quando ele tem esses, parecendo umas colunas, a gente vai chamar, aqui tem um exemplozinho. Olha aqui, são colunas. Aí ele fala que em 1975, nós tínhamos aqui, você vai juntar, você vai fazendo umas colunazinhas. Observe que temos o título, os eixos e a fonte. Temos título, o eixo, e nós temos aqui. Outras observações importantes que devemos reparar é que os números nas colunas são dados em 1.000 dúzias, ou seja, cada número indicado eu tenho na coluna é multiplicado por 12.000, né? Então, eu tenho aqui
para que se chegue ao valor total de ovos em unidades. Caso se queira a informação em unidade e não em dúzias. O que aconteceu? Aí ele vai andando ali, né? Quantidade, 1.000 dúzias. Então, eu tenho que 25.000 dúzias, 50.000 dúzias. Outro detalhe que a gente tem que observar é que o período de tempo em anos, que variou de uma coluna para outra coluna seguinte, não segue um padrão único, variando de 5 em 5 anos nas primeiras colunas, mas indicando um intervalo maior de aproximadamente de 10 em 10, depois, 75, 80, 85. Daqui para cá, ele passa para 10 anos, no 85, no 25. Daqui ele passa para aqui um pouquinho maior, 96, 2006. 2006 ele passa para 11 anos, 2017. Então, ele não tem uma variação certinha. Seguindo uma ideia semelhante ao gráfico de coluna, temos o chamado de barra. Bom, enquanto que o de coluna é assim. Veja bem, coluna, ele tem isso, são as colunas, tudo retinho, tá? Como é que faz a barra? Você faz da mesma maneira, só que ela é de assim, É como se fosse uma barra mesmo, tá? Então, coluna, barra. Nós vamos aprender aqui, são 5 gráficos. 3 já estamos sendo aprendidos. Primeiro foi de segmento, que a gente anda com ele assim, né? Esse é de coluna e o outro é de barra. Tá bom? Para que serve um? Tem uns que são mais visíveis, né? Para aparecer e outros menos. Então, depende da situação que a pessoa quer desenvolver, ela consegue ter um gráfico melhor que o outro. Olha aqui. Guilherme está treinando corrida e usa um aplicativo de celular que indica a distância percorrida em cada dia de treinamento, fazendo um comparativo de vários dias por meio de um gráfico de barras. Veja aqui o gráfico, olha, tem um comparativo. Então, o que eu tenho aqui? Primeiro, sempre isso. Eu sempre tenho uma linha aqui, que na verdade eu chamo de coluna. Aqui é a linha. Vou de 2 em 2 aqui, 2, 4, 6, 8, 10. Aqui, 3, 4, 5, 6. Aqui vai de 1 em 1. Então, tá, o que aconteceu? Olha, vou pegar uma tabelinha ali que eu tenho, ele vai dizer assim, As barras mais compridas indicam distâncias maiores. É possível ver, por exemplo, que no dia 7 de agosto, ele percorreu, para a gente enxergar, mais do que 16 quilômetros. Mais, é leitura, isso que chama leitura de gráfico. A gente vai perguntar, no dia 5 de agosto, quantos quilômetros ele andou? A gente vai procurar assim, 10. No dia 4 de agosto, quantos quilômetros ele andou? Mais de 14.000. No dia 13, ele andou um pouquinho mais do que 12. E no dia 6, preguiça. Não andou nada. Era domingo, certeza. Ficou com preguiça. Por isso que na segunda-feira ele andou bastante. Isso sou eu que estou inventando, né? Então, mas eu estou brincando com vocês, eu estou dizendo que o que importa é você conseguir ler o gráfico. Muito importante isso. Nessa primeira aqui, a distância que ele vai andar, e aqui os dias que ele vai andar. Combinado? Bom, eu estou trazendo aqui para vocês algumas mostras de gráficos. Eu tenho aqui, gráficos de barra, não, de... Eu tenho aqui gráficos de coluna, segmentos, esse aqui é chamado de setor, aqui também chama pictórico, é um tipo outro de com desenhos. A gente vai aprender também. Aqui é o de barra, esse é o de coluna. Bom,
E eu vou deixar para vocês, então, a nossa tarefa. Eu espero que você tenha entendido, porque a gente está falando só de 3 gráficos. Vou voltar um pouquinho aqui. Falamos do gráfico de segmentos. Como que a gente vai montar um gráfico? A partir da tabela. Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma tabelinha, ó. Eu vou ter nessa tabela hora e aqui vou ter temperatura. Tabela. Tá, eu digo assim, ó, a 0 hora, a temperatura estava em 5 graus. Às 6 horas, a temperatura estava em 10. Às 12 horas, a temperatura estava em 15 graus. Às 18, né, você pode perguntar aqui, você pode perguntar 12, 14. Aí, às 14 horas. Às 14 horas, você pode dizer que ele estava aqui, ó. 15, quase 13 aqui. Não, 17. 17 graus. Aí o que aconteceu? Às 18 horas, aqui é 17, às 18h15, outra vez ele começa a baixar. E às 24 horas, ele está com 5 graus. Então, isso que é uma tabela. A partir dessa tabela, nós vamos montar o gráfico, seja ele de segmento, de coluna, o pictórico, que é o de desenho, ou de setor. O setor sempre vai ser quando eu vou precisar de porcentagem. Esse é o gráfico que nós vamos usar, quando eu trabalho com porcentagem. Vamos lá. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje não era muito comprida. Eu não quero deixar muita coisa para vocês aprenderem. Nós aprendemos 3 gráficos hoje. Na próxima aula, a gente vai fazer a correção dessa tarefa aqui e montarmos gráficos também, tá bom? Então, tá bom. Eu espero você na próxima aula com todo carinho. Beijozinhos no coração de cada um de vocês.